Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao podcast Resumo do Esporte. A gente vai estar falando aqui tudo sobre o que aconteceu no meio da semana e também no final de semana no mundo esportivo. Seja muito bem-vindo, eu sou o Lucas Agnelli, jornalista esportivo, e você está no podcast Resumo do Esporte. Hoje é terça-feira, 24 de novembro de 2020, e a gente vai falar um pouco do que vai estar acontecendo a partir de hoje na Champions League, Libertadores, o que aconteceu no final de semana também. Então, vem com a gente, você pode estar ouvindo enquanto você faz suas atividades, o seu trabalho aí, e vai ser episódios curtos, rápidos, para você estar muito bem informado sobre tudo o que está acontecendo. De repente, alguma coisa que já está acontecendo no esporte e passou desapercebido por você. Então a gente vai estar te atualizando sobre tudo que está acontecendo no mundo esportivo, principalmente agora no futebol. Então vem com a gente, seja muito bem-vindo e vamos nessa. Bom, falar um pouquinho de futebol brasileiro. No Campeonato Brasileiro da Série A, o Atlético Mineiro desponta aí na frente, junto com o Flamengo com 39 pontos. As duas equipes jogaram nesse final de semana. O Atlético Mineiro empatou com o Ceará e o Flamengo conseguiu uma vitória sobre o Coritiba em casa. O São Paulo poderia estar conseguindo obter os mesmos pontos de Atlético Mineiro e Flamengo, mas só ficou no empate com o Vasco da Gama em casa por 1-1. Lembrando que o São Paulo é a equipe que tem 3 jogos a menos do que as outras equipes, então o São Paulo pode abrir uma larga vantagem se conseguir vencer esses confrontos aí que vai estar começando a ser pago agora no meio de semana contra a equipe do Ceará. O São Paulo já começa a pagar esses jogos que estão atrasados aí. Então na frente a gente tem Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo e o Internacional, que acabou tropeçando em casa, já vem de 4 jogos aí, de tropeços aí. O Internacional perdeu para o Fluminense em casa, e o Fluminense é uma surpresa devido a tantos desfalques, lesões, um elenco curto. O técnico Odair Hellmann consegue fazer um bom trabalho no Fluminense e está aí em 5º lugar com 35 pontos. Seguindo aí na tabela, a gente tem o Palmeiras, que, falando em desfalques, Palmeiras e Santos aí tiveram muitos desfalques devido à Covid-19, e os dois em 6º e 7º lugar com 34 pontos. O Palmeiras perdeu para o Goiás e o Santos perdeu para o Atlético Paranaense. As duas equipes têm confrontos na Libertadores e a gente já vai falar disso. Bom, a tabela continua falando de mais um grande clube, que é o Corinthians e o Grêmio. As equipes se enfrentaram na Neoquímica Arena e empataram em 0-0. O Corinthians, que ficou com 9 jogadores, terminou com 9 jogadores a partida, e o Grêmio com a equipe completa, com a equipe titular, na verdade, não conseguiu vencer o Corinthians, e o Corinthians conseguiu esse empate na raça, bem a cara do Corinthians mesmo. Na zona de rebaixamento a gente encontra ali Atlético Goianiense, Coritiba, Botafogo e Goiás. Lembrando que, como a gente tem gravado esse podcast um dia antes de ser lançado, o Atlético Goianiense vai jogar ainda contra o Sport nessa noite, então a gente não sabe o resultado, então a tabela pode mudar um pouquinho aí. As equipes brasileiras que vão jogar na Libertadores, a gente vai começar a te atualizar agora sobre as equipes que têm esses confrontos que já começam nessa terça-feira, oitavas de final da Copa Libertadores. Vem com a gente. Pois é, talvez você não sabia, mas a Libertadores tem o seu hino oficial da competição, assim como a Champions League, que tem ali o seu hino que é muito famoso, que a gente já conhece só de iniciar os primeiros toques ali. A Libertadores também está seguindo esse padrão europeu, até mesmo no estilo da transmissão, no placar da partida, e também tem seu hino e tem adotado isso. Final única, né, do campeonato, que iniciou no ano passado, né, entre Flamengo e River Plate, lá no Peru. Então a gente tem muitas coisas similares aí que a Libertadores, a Conmebol, tenta fazer igual a UEFA. Na Libertadores, os times brasileiros despontam aí em 6 confrontos. Então temos 6 equipes brasileiras com oportunidades de classificação, e a gente tem muitos brasileiros aí, bem provável mais um time brasileiro na final da Libertadores, se todos conseguirem se classificar. E a gente vai te atualizar agora sobre essas partidas. Nessa terça-feira a gente tem o Atlético Paranaense enfrentando o time do River Plate. Um confronto
que se a gente fosse olhar de fora assim, né, a gente provavelmente daria como favorito a equipe do River Plate, que é sim uma das principais equipes do campeonato, uma das principais vencedoras dessa competição, juntamente com outras equipes argentinas. Então River Plate e Atlético Paranaense se enfrentam às 7h15 da noite na Arena da Baixada, um confronto difícil para o time do Furacão, mas a gente sabe que quando entra esses campeonatos mata-mata, ainda mais campeonato sul-americano, a chavinha vira. O Atlético Paranaense vinha de uma fase ruim no Campeonato Brasileiro, mas surpreendentemente começou a engrenar e vencer partidas e tá aí a 4 partidas sem perder no Campeonato Brasileiro. Então chega bem para o jogo contra o River Plate, e é um jogo que acredito que vai ser um jogo bom. O primeiro jogo que abre aí, junto com outra equipe brasileira que joga no mesmo horário, 7h15 da noite, Atlético Paranaense e River Plate. E a outra equipe que joga nesse mesmo horário, nessa terça-feira, é o Santos. O Santos, que vem enfrentando muita dificuldade por conta das seus desfalques, né? Por conta de Covid-19, lesões. Vai estar enfrentando a LDU lá em Quito, no Equador. Então, um confronto difícil para o Santos. É óbvio que as equipes gostariam de sempre estar vencendo as partidas, mas conseguir segurar um empate lá contra o time do Equador já seria um bom resultado para o Santos para trazer o jogo de volta para Vila Belmiro e tentar a classificação. Então, Santos enfrenta a LDU às 7h15 da noite, também pela Libertadores, jogo de ida das oitavas de final. E amanhã a gente já tem o Flamengo também, que vai tentar manter aí o seu título, né, o posto de campeão das Américas, aí da América do Sul aí, o Flamengo, que é o atual campeão, naquela final memorável. Tanto é que hoje, especificamente, eu gravo esse podcast um dia antes de ir pro ar. Hoje você está ouvindo ele no dia 24/11, e mais no dia 23 de novembro, literalmente nessa data, já se foi um ano desse título memorável do Flamengo contra o River Plate, e curiosamente o outro título do Flamengo também. Então os dois títulos da equipe do Flamengo, o Flamengo que é bicampeão da Libertadores, aconteceram no dia 23 de novembro, então literalmente é uma data muito especial para o torcedor flamenguista. E hoje então o Flamengo enfrenta o Racing da Argentina. Confronto Brasil e Argentina sempre é jogo duro, independente do momento das equipes, é o que eu falo, não dá para duvidar, mas o Flamengo é favorito para vencer a competição, para ganhar esse jogo. O Flamengo que tem aí seu técnico novo, Rogério Ceni, veio de 2 resultados ruins contra a equipe do São Paulo, 2 derrotas, eliminação na Copa do Brasil, mas é outra competição, é competição que acredito que move o coração de todos os torcedores, de todas as equipes. É o sonho de consumo de todo mundo ganhar a Libertadores, e o Flamengo vai estar jogando contra o Racing na Argentina, e vamos ver o que esperar dessa partida. O Flamengo também tem alguns desfalques, mas para mim vence esse jogo lá na Argentina. Pessoal, para ser rápido e concluir esse assunto de Libertadores, a gente vai ter também na quarta-feira Independente Del Valle Nacional, Libertad e Jorge Wilstermann, não sei muito bem falar espanhol, mas acredito que essa seja a pronúncia. E os outros times brasileiros que jogam no meio de semana também, na quarta-feira, Delfim e Palmeiras. Palmeiras, muitos desfalques por conta da Covid-19, você percebe que a gente tem falado muito sobre isso, tem sido um assunto novo no futebol. Antigamente a gente tinha os desfalques pelas lesões, agora a gente tem que conviver com essa novidade ruim que é essa doença aí. Espero que a gente consiga se livrar logo disso e passar essa fase logo. E na quarta-feira, acho que um dos melhores jogos que a gente vai poder estar acompanhando às 9h30 da noite é Internacional e Boca Juniors, assim como o outro confronto entre Racing, Flamengo, Brasil e Argentina, Inter e Boca Juniors, e Atlético Paranaense e River Plate. Então a gente tem aí 3 confrontos, Brasil e Argentina, mas Inter e Boca Juniors é um dos jogos de mais expressão aí, equipes com títulos, e um jogo difícil para o Internacional. O Internacional trocou de técnico meio que no susto aí. Eduardo Cudê pediu para sair, né? Pediu o chapéu e foi embora. Então foi contratado o Abel Braga e eles não conseguem encontrar o caminho da vitória. Perderam a classificação na Copa do Brasil para o América Mineiro. Então chega mal para essa partida o Internacional. Então tá na pressão. E o Boca é o Boca. A gente não
precisa nem falar da tradição desse time na Libertadores, então um jogo difícil para o Inter, quarta-feira, 9h30 da noite. E para fechar, a gente tem Guarani do Paraguai e Grêmio na quinta-feira, que também se enfrentam. O Grêmio, que é o time copeiro que a gente se acostumou a conhecer, vai enfrentar a equipe do Guarani do Paraguai, que é conhecida pelos brasileiros muito pelo fato de ter eliminado o Corinthians 2 vezes da competição. Então o Grêmio enfrenta o Guarani do Paraguai na quinta-feira às 9h30 da noite, lá no Paraguai. Bom, então chegou a hora de falar da taça do campeonato mais glamuroso, o campeonato mais desejado, mais importante do mundo, que é a Liga dos Campeões da UEFA, a famosa Champions League, na sua temporada 2021. E a gente vai falar sobre ela. Sobe o hino da Champions League. Nessa terça-feira a gente tem confrontos na Champions League que são muito importantes. Aí a gente está na rodada 4, são 6 rodadas aí na fase de grupos e é a 4ª rodada. Então para muitas equipes é rodada sim decisiva, já é a volta, né, de alguns jogos. Então a gente vai ter situações de times grandes aí que precisam vencer, precisam demonstrar uma reação na competição para poder classificar para as oitavas de final. E algumas outras equipes que já estão bem na competição, já somaram aí 3 vitórias, então vão jogar aí por um empate, por uma outra vitória já para classificar já nessa 4ª rodada da fase de grupos. A gente tem nessa terça-feira Rennes e Chelsea, Rennes da França e Chelsea, o Chelsea praticamente classificado, pode se classificar nesse jogo. Krasnodar e Sevilha, um jogo difícil, mas ao mesmo tempo pode se tornar fácil para o time do Sevilha, imprevisível. Esses tipos de jogos aí, a gente sempre vai pelos times mais de tradição, times famosos aí, mas vamos estar acompanhando, né? Muita surpresa pode acontecer, como aconteceu quando a gente teve o confronto Istambul, Başakşehir e Manchester United. Todo mundo dava aí como certa a vitória do Manchester, mesmo fora de casa, e foi surpreendido pelo time da Turquia. E agora, no jogo de volta, aí, que abre a volta aí da fase de grupos, o Manchester United recebe o Istambul em casa, na Inglaterra. O Dinamo Kiev recebe o Barcelona que vem de uma boa campanha e venceu todos os seus jogos, então vai estar poupando o Messi, então uma informação importante. O Dinamo Kiev enfrenta o Barcelona, e um dos confrontos mais importantíssimos aí nessa terça-feira é entre Paris Saint-Germain e Leipzig. O Paris Saint-Germain, que vem de uma derrota, uma vitória e novamente uma derrota. Então tem apenas 3 pontos em 3 jogos e precisa mesmo vencer esse jogo contra o Leipzig, que foi a equipe que derrotou o Paris Saint-Germain na última partida. O Paris Saint-Germain que veio... O Neymar, que se lesionou na 2ª rodada ali da fase de grupos da Champions League contra o Istambul, ficou fora aí um tempinho e está voltando hoje para esse jogo, então pode ser importante para essa vitória do Paris, que precisa vencer a equipe do Leipzig. Temos também Lazio e Zenit, que são 2 equipes que querem se classificar, principalmente a Lazio. A situação do Zenit, ou Zenit, ao se tratar de times europeus, né? Desculpe-me a pronúncia, e de repente eu não vou estar falando exatamente como deve se falar o time aqui, mas você deve conhecer. Então a gente vai estar acompanhando aí a equipe da Rússia e a equipe italiana. Acredito que vitória do Lazio nessa partida. Borussia Dortmund e Clube Brugge vão se enfrentar. Acredito também que uma ampla vantagem para o Borussia vencer a partida, e mais ainda para a Juventus e Ferencváros, que vão se enfrentar também na terça-feira pela Champions League. Já na quarta a gente tem outros confrontos interessantes. Olympiacos e Manchester City. Manchester City tranquilo na competição, venceu suas 3 partidas. A gente também tem Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk. Olympique de Marseille e Porto também uma boa
uma boa campanha nessa fase de grupos. Liverpool e Atalanta que era uma surpresa nessa última temporada que acabou da Champions League. Continuando, a gente vai ter Liverpool e Atalanta que foi uma boa surpresa na última Champions League, chegando até as semifinais da competição, mas não tem tido um bom desempenho nessa Champions League dessa temporada 2021. Teve uma vitória praticamente surpreendente em casa contra o Liverpool na última rodada, perdeu por 5-0 lá na Itália, então vai chegar, acredito eu, tentando demonstrar um bom desempenho, mas o Liverpool tem uma ótima equipe com um ótimo treinador, então difícil o Liverpool perder essa partida, talvez um empate, eu não sei, mas acredito que seja mais uma vitória do time da Inglaterra. E o jogo, acredito não, né? Bem provável que seja o jogo da rodada na quarta-feira, é entre Inter de Milão e Real Madrid, duas equipes clássicas, grandes, né, gigantes aí do nosso futebol, a equipe italiana e a equipe espanhola que vão se enfrentar, e incrivelmente as duas equipes estão com a corda no pescoço e precisam da vitória. As duas equipes não têm feito uma boa campanha nessa fase de grupos, então não seria uma surpresa a gente vê alguma delas ficando pelo caminho e não se classificando para as oitavas de final da competição. Elas empataram no último confronto por 2-2 e agora jogam precisando desse resultado, precisando de vitória, então vai ser um jogo bom para a gente acompanhar nessa quarta-feira. Bayern de Munique, a máquina alemã contra a RB Salzburg, Atlético de Madrid e Lokomotiv Moscou. O Atlético de Madrid é uma equipe que tem me surpreendido de forma positiva mesmo, tem jogado um ótimo futebol, tenho acompanhado essa equipe com destaques aí individuais, um deles é o João Félix, que tem assumido esse protagonismo aí, tem sido fundamental para a equipe, além de ter tido essa contratação pontual que foi o Suárez aí para o time do Atlético, entre outros jogadores que tem jogado um ótimo futebol, então uma boa equipe que foi montada do Atlético de Madrid para essa temporada. E a gente encerrando aí os jogos de quarta-feira, Ajax e Midtjylland. Não vou saber dizer ao certo a pronúncia desse time, vou pesquisar aqui, na próxima vez que eu vou falar sobre ele, vou falar da forma certa, beleza? Então é isso, gente, confrontos de Libertadores e Champions League, tudo na mesma semana aí, então tem muito jogo bom para a gente poder acompanhar. Os jogos da Europa acontecem aí no período da tarde e Libertadores a partir das 7 da noite, 7h15 da noite, a gente já tem os jogos para poder assistir tanto na terça quanto na quarta. A gente também vai ter o UEFA Europa League durante a semana, na quarta, na quinta, e é isso. Acredito que você ficou bem informado sobre tudo o que aconteceu, sobre esses jogos, as intenções de cada clube para poder na disputa dessas competições. Libertadores já valendo vaga para as quartas de final, primeiro jogo de ida das oitavas, e na Champions League a quarta rodada da fase de grupos, com jogos importantes entre equipes aí que precisam, equipes grandes com elencos milionários, trilionários, né, com muitos milhões aí, como Real Madrid, Inter de Milão, Paris Saint-Germain, que precisam da vitória e do resultado. Então é isso, meus amigos, obrigado por ter tido essa paciência, esse tempo aí para poder me ouvir. Espero que você tenha sido muito bem informado sobre essas competições e a gente volta no próximo podcast Resumo do Esporte. Provavelmente a gente vai estar com episódios aí nas segundas e nas sextas-feiras, atualizando aí os jogos do final de semana e tudo que vai estar acontecendo no meio da semana também. E, óbvio, a nossa ideia aqui é falar além do futebol, do mundo esportivo, falar sobre basquete, sobre tênis, automobilismo, sobre vôlei, tudo que é esporte a gente quer trazer aqui para você, atualizar. No momento a gente tem como destaque o futebol com as competições, mas estamos aí para poder falar sobre futsal também, que é um esporte que a gente quer ver em destaque aí no nosso país. E é isso aí. Espero que você tenha curtido, gostado. Acompanhe meu trabalho no YouTube. Esse podcast também é lançado por lá e nas plataformas de áudio, as plataformas digitais que você pode estar ouvindo também. Valeu, obrigado por ter acompanhado e seu feedback é importante para mim. Espero que você tenha sido muito bem informado, muito bem atualizado sobre tudo que tem acontecido no mundo do esporte, beleza? Grande abraço e até mais!